O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom, que, como todos os outros que integram aqui a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular e também através do nosso canal no YouTube, como vocês já estão cansados de saber. Hoje, para mim, uma alegria muito especial, uma alegria muito grande. Sempre tenho uma alegria quando recebo professores aqui. É uma profissão pela qual eu tenho o maior respeito, maior gratidão, sobretudo a maior gratidão. E hoje eu estou tendo a chance de receber um professor que me deu aula. O professor Zé Augusto Teodoro, que eu brinco que é uma lenda aqui de Nova Friburgo, porque realmente já fez muito pelo esporte ao longo das últimas 3 décadas. E eu tive o privilégio de conhecer o professor Zé Augusto ainda nos anos 80, ainda garotinho, lá no Nossa Senhora das Dores, Augusto também novinho, dando aula lá, e depois voltou a ser meu professor no Pulo n'Água, no saudoso Pulo n'Água, lá em Duas Pedras. Nos anos 90 me ajudou muito a melhorar na natação. Então é com muita gratidão, Zé Augusto, que eu te recebo aqui. Grato por você ter vindo, mas sobretudo grato por tudo que você já fez pelas crianças aqui de Nova Friburgo, por essas gerações que passaram pelas tuas mãos, no sentido de ter aula contigo, né? E toda a diferença que você fez e continua fazendo na vida de tanta gente através do esporte. Obrigado, Zé Augusto, por ter aceitado o nosso convite. De nada, Márcia. A gratidão é minha em receber esse convite, em estar contigo aqui, para a gente conversar sobre esporte, né? Não sei se eu estou à altura dos seus convidados, né? Sei que você, nessa cadeira aqui, você já trouxe os grandes nomes aí de Friburgo para estar falando sobre a cidade, falando sobre suas atividades. E realmente é um prazer estar aqui e poder conversar contigo e com o público da TV Zoom um pouco sobre a nossa paixão, que é o esporte. O privilégio é meu de verdade, porque tenho um grande respeito por você. Você é uma pessoa muito, muito correta, muito séria, uma pessoa que eu até queria te pedir isso, para a gente começar contando a tua história de vida, que é uma história tocante, emocionante, sem a gente explorar isso, não é isso? É um exemplo, eu te considero realmente um exemplo de pessoa que se construiu e que sabia desde cedo muito bem onde queria chegar e chegou, né? Lutou, não foi fácil. Conta pra gente um pouquinho, Zé, você é friburguense, onde você nasceu, como é que foi sua infância? Fala pra gente um pouquinho. Ô, Márcio, eu nasci aqui em Friburgo mesmo, né? Nasci ali no Prado, né? Infância muito pobre, né? Quando nasci, né, num conjunto de casinhas ali de parede e meia, que eram 5 casas com um único banheiro para todo mundo, né? Depois aos 5 anos mudei lá pro Morro do Rui, né? Hoje chamam de bairro Sanglar, mas para ser um bairro ainda falta muita coisa, né? Talvez como a maioria dos locais da cidade. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar na Mitoplast, né? Antes disso já tinha uma história de vender picolé, como quase todo garoto da minha época, né? Trabalhei na Mitoplast por 3 anos, mas sempre tive aquele desejo de fazer faculdade, né? Numa época onde o pobre fazer faculdade era muito difícil, né? Eu sempre falava com meu pai, não, pai, você é engenheiro. Meu pai respondia, filho de pobre não faz faculdade, né? Você pode ser engenheiro, aqueles engenheiro de burro, né? Que fica puxando engenho na roça, né? Eu falei, não, pai, eu vou fazer faculdade, vou ser engenheiro. Não, depois o destino mudou e eu acabei optando pela educação física, né? Durante os 3 anos que eu trabalhei no Mitoplast, fiquei juntando dinheiro para poder cobrir o curso em seguida. Fiz vestibular, né? Fiz uma pontuação muito boa, consegui 8.000 e tantos pontos na época, era suficiente para qualquer curso, né? Inclusive medicina no fundão. Mas a opção realmente era a educação física, porque eu já estava no esporte. Há uns 2 anos atrás eu já tinha começado a correr numa corridinha lá, no Amparo, né? Fui o último colocado na corrida, mas o gosto pelo esporte nasceu ali, né? E dali fiz os 3 anos de faculdade, depois fiz pós-graduação em treinamento desportivo, fiz curso de especialização em atletismo de alto nível e
voltei para Friburgo, né, para trabalhar pelo esporte de modo geral. Imagino que deve ter sido mais ou menos quando eu te conheci no Nossa Senhora das Dores. Você foi trabalhar lá nos anos 80, não é verdade? Isso, eu entrei na Rural em 86, né, saí em 88. Em 89 eu comecei a trabalhar na Dores. Foi justamente na época que você já estava lá, também estava no Purunágua nessa época, né? Purunágua é um marco em Friburgo, né? Porque o Purunágua começou a história de natação aqui na cidade, Friburgo, uma cidade serrana. A Kátia começou lá no São Suci, você foi aluno no São Suci, Isso. Uma piscina de 8 metros, né? Era o único local para se praticar natação na cidade. E sempre ambiciosos, né? Construíram ali em frente ao São Lucas uma academia de natação, e ali nasceu praticamente a natação de Nova Friburgo, que hoje tem uma Jennifer disputando, teve o Matheus Ferro, que competiu lá, que treinou na sua época lá, que chegou também à seleção brasileira, né? E tantos outros nomes aí disputando travessia ou disputando o campeonato estadual. Na verdade, tem até o Rodrigo Garcia, né, que já nadou da Ilha Grande até Angra dos Reis, eu entrevistei ele aqui também. A gente tem nadadores amadores, nadadores profissionais de alto nível, né? Sim, sim. Hoje nós temos, pode botar mais de centenas de pessoas competindo em natação. E tudo isso começou através daquela piscininha de 8 metros, lá onde você aprendeu a nadar. Quer dizer, então você vê como que uma iniciativa esportiva, que você pensa que talvez tenha o objetivo apenas de ensinar a nadar, né, evolui para dar frutos tão grandes à cidade a ponto de você ter uma atleta numa Olimpíada, né? É verdade, a Jennifer está representando a gente mundo afora, né? E a formação dela começou aqui em Nova Friburgo, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho, Augusto. O professor de educação física, imagino que você está me descrevendo 31 anos de carreira aí, como já profissional formado. Você deve ter notado muitos alunos com potencial, né? Como é que é o papel do professor de educação física no encaminhamento desse aluno, ajudar ele a descobrir o potencial dele, porque às vezes o aluno está na modalidade que não é a mais indicada para ele, né? E como é que você consegue trabalhar esses alunos e às vezes tem que encaminhar, porque nem é todo mundo que vai ser atleta de alto nível, de alto desempenho, mas existem alguns diamantes brutos por aí, né, Augusto? Você já topou com alguns aí, não? A gente toca sempre, né? A gente, em Friburgo principalmente, e eu acredito que não seja diferente em outras cidades, a gente cita a nossa realidade, por onde você passa você vê crianças talentosas. Nós montamos um projeto de futebol alguns anos atrás, lá no Rui Sangrá, atendimos lá cerca de 80 crianças, e ali com pouco tempo você vê garotos jogando bola. Hoje a gente tem garoto que começou lá, que está treinando no Friburguense. Quer dizer, então você sempre tem talentos perdidos por aí. A gente faz de forma esporádica uma oficina de salto em altura, através do SESC, que ela percorre as escolas públicas. Salto em altura? Salto em altura. Então a gente vai com colchão, com sarrafos e bota os alunos para saltar. Ensina um pouquinho da técnica. Com pouco mais de meia hora, você já encontra alunos, de repente, saltando 1,60 m, 1,70 m. Quer dizer, então... Sério? Sério. A coisa é assustador, né? Friburgo, a gente costuma dizer que é um grande celeiro de craques, né? Então tem pessoas que se destacam no vôlei, no basquete, no futebol, na natação, na luta, então, luta, né? Agora, que em diversas modalidades de luta, badminton, squash, tênis, tem de tudo na cidade, né? O talento está perdido por aí. Agora, como que a gente encaminha? Difícil encaminhar, porque hoje a gente não tem projetos, né, acontecendo na cidade de forma regular para que você possa orientar uma criança para ir lá e fazer a prática daquela atividade, né, principalmente se essa criança for uma criança de comunidade de baixa renda que não tem a condição de pagar pela atividade, né? Hoje, até mesmo pagando, está difícil, porque hoje a gente tem uma opção de basquete no country, a gente tem uma opção do vôlei no country, algumas escolinhas aí no Friburguense e perdidas pelas escolas. Fora isso, que a gente tem o futebol e a luta, né, que acontece de forma isolada, com iniciativas próprias nas academias. Eu imagino, Augusto, que ao longo desse período você deve ter acumulado algumas experiências bastante gratificantes, emocionantes até. Trouxe seu parceiro
José Tadeu, meu querido professor também aqui, ele se emocionou lembrando algumas histórias assim, porque o professor de educação física ele tem a oportunidade de lidar com crianças, que são coisa pura, maravilhosa, né? E muitas vezes tem um papel decisivo na formação dessa criança. Mesmo que ela não siga o caminho do esporte, mas o esporte é um contato que tem com uma vida saudável, uma vida de se cuidar, e que muitas vezes protege as crianças de outras influências, né? Você tem alguma experiência assim que você gostaria de dividir com a gente, ou mesmo que seja em linhas gerais, mesmo que não seja um caso específico, mas é gratificante para você ter esse contato com jovens e perceber que o seu trabalho, a sua passagem por esse mundo aqui fez bem a essas pessoas? Não? Olha, a gente tem sempre diversas experiências, né, que são de grande valor. Lá pelo Pulo na Água mesmo, a gente tem diversos alunos que chegaram a nível de competição, né, que vieram representar o país. Num outro ponto de trabalho, que a gente não trabalha lá com pessoas portadoras de necessidades especiais, né, e a gente via essas crianças, né, ou os adultos, evoluírem, melhorarem a sua condição de vida através da atividade física, né. Dentro dos projetos da escola, ver alunos que de repente tinham dificuldade com a escola, né, mas através do esporte eles se mantinham nos estudos e continuavam progredindo, né, e muitas vezes até tentando galgar uma vida como atleta, alguns conseguiram, outros não, mas alguns que não conseguiram, até talvez inspirado no meu trabalho, no trabalho do Tadeu e de outros professores que o cercavam, escolheram a educação física e hoje estão formados em educação física, trabalhando nas escolas, em academias. A gente tem um intercolegial, que já acontece esse ano, a 20ª edição, que reúne 20, 30 escolas todo ano. E dali a gente viu diversos que passaram pelo intercolegial jogando em times profissionais. Quer dizer, então isso é uma coisa gratificante. Isso foi fruto do intercolegial? Não, isso é um somatório de atividades que vai orientando o garoto para aquele lado. Mas se você não tiver o primeiro contato, né, se você não for picado, se você não for mordido pelo esporte, você não vai a lugar nenhum dentro do esporte, assim como outra atividade. Conhece, né? Eu estou no esporte por quê? Porque quando eu estava no 2º ano lá no Jamil Ojaik, um amigo me chamou para participar de uma corrida lá em Amparo, uma corridinha durante a festa de Amparo de 3 km, quer dizer, então fui lá participar, como eu te falei, fui o último colocado, mas ali criou-se a paixão e já veio outra, e a corrida ficou na minha vida até hoje. Então a gente tem crianças que iniciaram no esporte, né? Daí você pergunta se eu tenho um nome, né? O Juninho do UFC, né? Edson Barbosa. O Edson Barbosa, o primeiro contato dele com o esporte foi a corrida lá no Friburguense, né? Ele começou com a gente lá no Friburguense com 3 anos de idade, né? Daí depois que ele foi para o taekwondo, ele participou de São Silvestrinha com a gente. Depois ele foi para o taekwondo e foi pegando o caminho dele da luta, né? Um outro garoto hoje, que é o Diogo Montenegro, né? Ele também passou pelo Dores, começou lá com a gente na nossa escolinha de futebol, de vôlei, corria com a gente também, foi para São Silvestrinha. Hoje, ele é um dos principais nomes do fisiculturismo do país, né? Então, a gente vê que o trabalho, ele realmente dá frutos, né? Hoje, a gente tem um trabalho muito grande com adultos, né? E a gente vê pessoas chegar lá no Friburguense, na nossa pista, pessoas de todas as idades, né? 30, 40, 50 anos, e muitas vezes as pessoas estão perdidas, né? Estão com crise de depressão, com crise de ansiedade, sem perspectiva nenhuma de vida, e através da atividade física, elas se reencontram, né? E conseguem ver ali uma nova motivação para viver. Desculpa te interromper, Zé, mas assim, porque você está me dando tanto gancho que eu não posso perder. Realmente, assim, a gente às vezes tem a impressão de que o professor de educação física pode ser um pouco menosprezado entre os professores, né, entre a classe educadora, mas ali o olhar superficial vai ver esporte, mas na verdade vocês estão dando aula de convivência em grupo, você está ajudando a criança e o adulto a reforçar a autoestima, a segurança, né, a ter garra também, aprender a lutar pelos sonhos deles, disciplina.
Então, vocês ensinam muita coisa através do esporte, muito mais do que ensinar o esporte. Eu acho que o papel do educador físico na formação do ser humano é muito, muito subestimado, muitas vezes, porque não é só esporte que vocês estão ensinando muitas outras coisas através do esporte, inclusive a saber perder também, saber ganhar e saber perder, a lidar com as frustrações, muitas vezes, a buscar resultados. Desculpa eu estar falando muito, mas é porque eu tenho realmente uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem, e acho, assim, que é de uma importância enorme. Em relação a aprender a perder, é a primeira coisa, né? A primeira coisa que você aprende é perder, porque dificilmente você entra no esporte ganhando. Você entra, tem que perder muito até chegar ao ponto de vencer, né? Daí você começa a desenvolver a perseverança, né? Você saber que você, para conquistar as coisas, você tem que lutar, né? E isso gera a questão da disciplina. E você leva isso para a sua vida. Mesmo que você não consiga se desenvolver a ponto de se tornar um campeão no esporte, você leva esse desenvolvimento de disciplina para a sua atividade profissional, para a sua vida, para saber que você, para conquistar as coisas ao longo da sua vida, você vai ter que se esforçar, você vai ter que trabalhar por isso. Realmente é um ponto muito importante que a gente hoje não vê essa atividade recebendo a atenção que ela poderia. Algumas pessoas superdimensionam, outras não valorizam em nada, né? Mas o esporte é uma ferramenta, sim, que pode alavancar muito a questão social de uma pessoa, tanto ela sendo criança ou já adulto. São coisas que a gente só aprende na escola, só vai aprender na educação física. Eu vou te interromper rapidamente para a gente fazer nosso único intervalo. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu, curtindo esse privilégio de ter o professor Zé Augusto aqui. Rapidinho já está de volta. Até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje, tendo o privilégio de receber o professor Zé Augusto Teodoro, professor de Educação Física, que eu tive o privilégio de ser aluno. Zé, a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre essa importância do professor de Educação Física na formação do ser humano, e você tem tido muita experiência também com adultos, né? Então, eu queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho das diferenças, das satisfações diferentes de trabalhar com crianças, com adolescentes, porque também é uma fase difícil, né? E com adultos, que você tem experiência com todo mundo, né? Quando eu comecei a trabalhar lá no Dores, eu gostava muito de trabalhar com criança pequena. Pegava aquelas crianças na alfabetização, na época não tinha educação física na pré-escola, e ali eu tinha como principal objetivo fazer a criança gostar de esporte, né? Então, é um trabalho, quando você pega a criança pequena, o primeiro objetivo é esse, fazer gostar de esporte. Se você fez ela aprender a gostar, depois qualquer coisa que você propor, ela vai fazer e colher os frutos por isso. Mas hoje a gente tem um trabalho através da corrida, eu não estou mais em escola já há alguns anos, muito grande com adultos, né? Eu costumo até dizer que as crianças hoje estão precisando muito, mas os adultos estão precisando mais ainda. A gente vive numa cidade que tem alto índice de suicídio, né? Que é um dos maiores consumidores de psicotrópicos do país, né? E pessoas que vivem na cidade sem muito objetivo, sem muita perspectiva de vida. Eu costumo dizer que para viver em Friburgo, né, a gente tem que aprender a olhar através da montanha, né, por cima da montanha, que a gente está fechado. Né? O cara que vive na praia, ele vê aquele horizonte todo, parece que ele tem um mundo pela frente. Né? Aqui não, aqui parece que você vive cercado. Né? Então, para viver em Friburgo, você tem que aprender a olhar por cima da montanha. E hoje a gente tem muita gente com dificuldade. A gente tem no nosso grupo lá na Associação de Corredores, o trabalho que a gente faz no Friburguense, todas as terças, quintas e sábados, né? A gente está recebendo adultos e ensinando a correr, né? Talvez o termo seja esse. Lá a gente tem pessoas que são alguns dos melhores do estado na corrida e pessoas que estão dando os primeiros passos. E a gente recebe ali muita gente com depressão, com crise de ansiedade, com
sem perspectiva nenhuma de vida, né? E através do esporte você estimula essas pessoas a se reforçar. Eu costumo dizer, Márcio, que todo mundo tem que ter um bom motivo para sair da cama, né? Porque ficar na cama ali, debaixo da coberta ali é muito bom, né? Se você não tiver um bom motivo para se mexer, para se movimentar, né, você acaba ficando por ali mesmo. E através do esporte, você vai melhorando a sua autoestima, você vai vendo a importância que você tem para você mesmo e para a sociedade. Você começa a criar uma rotina de treinamento, você começa a se preocupar com a alimentação e quando você menos percebe, a sua vida transformou, a vida mudou, né? E a gente tem tido o prazer de ver isso acontecer com bastante gente. Tem limite de idade, Zé? Não. Hoje, nós temos pessoas lá de até 80 anos, quer dizer, então não tem limite, né? Tinha um corredor aqui de Itaocara, ele começou a correr aos 66 anos. Ele correu até os 97. Como é que era o nome dele? Eu lembro. Tuplé Seabra. Tuplé. Seabra. Então, quer dizer, não tem idade para começar, né? Você que está sentado aí nos assistindo, a gente falando de esporte, falar de esporte é muito bom, né? Mas o melhor é praticar esporte. Quer dizer, então, bota um tênis, vai para a rua, vai para a calçada, né? Você tem que participar de alguma coisa, né? Tem que se mexer. O corpo, ele não foi feito para ficar parado, né? Se você ficar parado, uma máquina que fica parada, ela enferruja. O nosso corpo é a mesma coisa, né? Você inicia, você tem dificuldade, você vai ter dores, você vai sentir dor no joelho, você vai sentir dor no pé, você vai sentir dor na coluna. Normal. Uma máquina que está parada, quando você começa a mexer, ela faz barulho, ela range. O nosso corpo, mesma coisa. A gente recebe pessoas lá que estão há 20, 30 anos sem fazer atividade física, né? Ou que nunca fizeram. E que, de repente, lá dos seus altos 40, 50, resolvem correr, né? Pessoas que você vai fazer uma avaliação biométrica dela, né? Elas têm 60, 70 quilos e você encontra 40 quilos de gordura, que não serve para nada, né? Você vai fazer a análise, ela tem ali 7, 8 quilos de massa muscular, ou seja, muito pouco, né? E isso são coisas que você consegue mexer, são coisas que você consegue trabalhar e você vai avaliando ao longo do tempo, você vai vendo a avaliação que tem essa pessoa no corpo, né, e na cabeça dela. Então, é a grande importância que o esporte tem. Atinge a alma através do corpo, né? Atinge, enfim, a personalidade, a estima e tudo mais através do... Tudo ligado, né, Augusto? Está tudo interligado, né? Hoje em dia existe uma mega valorização do corpo, né? Mas o maior ganho do esporte não é com o corpo. Você até melhora o corpo. Você pode emagrecer, você vai ficar com a musculatura mais definida, mas o maior ganho é na cabeça. Apesar até porque tem gente que cuida do corpo de um jeito que não é saudável, né? Tem muita gente que é um resultado muito rápido e às vezes exagera, toma situações, ingere coisas que não deveria ingerir, parte para atalhos, busca por atalhos. E, na verdade, a busca por a filosofia da coisa, né? O corpo saudável, a mente saudável, não passa por aí, passa por uma rotina, né? Não tem ganho fácil, na verdade? Não tem almoço de graça nisso? Não, com certeza. E como você disse, a maioria das pessoas inverte o papel, né? Elas pensam, eu vou emagrecer para ficar saudável. É o contrário, você tem que ficar saudável para emagrecer. Sim. Né? Você tem que tomar a atitude de ficar saudável, vou fazer atividade física, eu vou parar de comer porcaria, vou parar de comer hambúrguer, excesso de açúcar, sorvete. Né? E sono, qual a importância do sono? É fundamental, né? Porque o desempenho no esporte, na atividade física, é um somatório da atividade física que você faz, do que você ingere e do seu descanso, né? O que você melhora, a sua melhora na atividade física não é durante o exercício, é durante o descanso. Porque você faz uma atividade física hoje, né, você eleva o seu organismo a um estresse, né, e durante o repouso vão haver adaptações que vão te possibilitar na próxima sessão fazer um pouco mais, né? Isso gradativamente vai acontecendo a evolução no seu rendimento. Quer dizer, então, o descanso, o repouso... mas eu não consigo levantar de manhã para fazer atividade física. Levantar de manhã é muito fácil, é só dormir cedo.
Você não vai conseguir levantar às 6 da manhã se você for dormir 1 da manhã. E se você tem que levantar cedo, você tem que dormir cedo. Então você começa a mudar os seus hábitos de vida. Por isso que eu falo que é ficar saudável para emagrecer, e não emagrecer para ficar saudável. Zé, desculpa te perguntar, você está com quantos anos? Eu estou com 55 esse ano. Faz 55 esse ano. 55. E você, ano passado, correu 60 quilômetros, cara? Sim, corri 60 quilômetros lá em Brasília, uma prova Volta ao Lago. Né? Eu comecei a correr muito cedo, depois fiquei muito tempo só praticamente correndo pouco, mais orientando o pessoal. E de uns 5 anos para cá eu voltei também a participar de algumas competições. Então participei de uma ultramaratona no retrasado, lá em Videiras, em Petrópolis, que foram 60 quilômetros também, cruzando por cima das montanhas de Petrópolis. Nossa. No ano passado, a Volta ao Lago, lá em Brasília, 60 quilômetros, a Maratona do Rio. E assim a gente vai, levando a vida e colhendo os frutos de uma vida, né, de esporte. Né, tanto para a gente quanto para o outro, que a gente tem que dar o exemplo, né? Por isso que eu perguntei justamente, porque acaba sendo um exemplo. Claro que você cuidou do corpo a vida inteira, claro que você fez exercício a vida inteira, foi saudável a vida inteira, mas não deixa de ser estimulante ver, né, uma pessoa que vai fazer 55 anos agora, correndo 60 anos e com planos de continuar correndo maratona. Você corre maratona esse ano também, né? Não, eu vou correr a maratona de Niterói, vai ser em maio, vai ser a primeira maratona de Niterói, então já estou me programando para isso. Eu até ia participar das 6 horas de Macaé, que é uma ultramaratona, mas acabei abrindo mão para poder acompanhar o grupo mais de próximo e poder orientar melhor. A gente vai ter esse ano aqui em Friburgo. Pois é, fala do que você está organizando. No dia 24 e 25 de maio, a gente vai ter a Copa Brasil de 100 km, que vai ser uma prova que vai acontecer num circuito de 2 km, onde os corredores vão dar 50 voltas nesse percurso. É 100 quilômetros sem parar direto? É 100 quilômetros sem parar, né? Que isso, cara. Inclusive essa prova vai ser seletiva para o Mundial, que vai acontecer em setembro na Holanda. Então a gente está na expectativa aí de treinar o pessoal e colocar alguns dos nossos friburguenses nesse campeonato mundial. Seletiva para Mundial aqui em Nova Friburgo. Isso, aqui em Friburgo. E nós temos também ainda, no dia 8 de março agora, a Corrida da Mulher, né? Que é um evento que já entra na sua 4ª edição, e que vem mudando a vida de muitas mulheres. A gente falou da questão da preocupação com a saúde, tem muitas mulheres que começam a correr nessa corrida, que é uma prova de 5 ou 10 km, e gostam tanto e continuam treinando e evoluem, inclusive algumas que começaram nessa prova, que é a Corrida da Mulher, hoje já disputam e são uma das melhores corredoras da cidade, né? Competindo aqui em Friburgo e fora de Friburgo. A nossa altitude aqui não traz tantos efeitos, né, quanto acima de 1.500, 1.800 metros, mas já se faz sentir, né? Eu naturalmente imagino que você, quando desce para o nível do mar, você deve sentir uma diferença quando corre. 100 km aqui em Friburgo é bem puxado, não? Na altitude assim, de 1.000 metros, é um exercício que a pessoa não só se classifica para o Mundial, mas deve chegar em boas condições lá, né? Olha, se a gente for falar cientificamente, cientificamente é conhecido que não faz diferença. Mas a gente, na prática, a gente sente que faz. Né? A gente que treina aqui em Friburgo, quando a gente vai correr no Rio, a gente corre com mais facilidade. As pessoas que correm no Rio, mesmo que sendo essa faixa de 1.000 metros de altitude, elas já sentem mais dificuldade. Então já faz uma diferença, isso aí já ajuda, porque em altitude você acaba elevando a quantidade de hemoglobina no sangue. Oxigena mais o sangue. A oxigenação fica melhor para produzir o exercício. Então já tem um efeito. Então o cara que treina aqui em Friburgo, ele leva uma certa vantagem sim em relação a quem corre a nível do mar. Agostinho, temos 2 minutos, então 2 perguntinhas para a gente poder encerrar. A primeira, o pessoal que quiser trabalhar com você na Ascofri ali, como é que faz para procurar, como é que faz para poder fazer uma avaliação, enfim, como é que é o contato? Olha só, o nosso trabalho acontece ali no Friburguense, né, às terças, quintas e sábado. Então a gente está sempre lá. A partir das 7h40 da manhã, terça, quinta e sábado. Se você quiser conhecer o trabalho, quiser ser inicial, se você quiser melhorar a sua condição física, é só nos procurar lá, faz uma aula experimental, se você gostar, você continua, você vai ver que um trabalho é um trabalho dinâmico, o grupo é um grupo excelente. Então, todo o ambiente é propício a você desenvolver a sua aptidão esportiva.
Então vai ser um prazer receber o seu público e quem quiser falar com a gente. Isso eu falo por mim, pelo todo o respeito que eu tenho pelos professores de educação física, pelos vocacionados, como você, como o Tadeu que eu recebi aqui, e tantos outros que nós temos na cidade, Fajardo, temos várias pessoas que realmente dedicaram a vida às crianças e ao esporte, meu primo Daniel também. Eu gostaria muito de ver no futuro, em algum momento, essa experiência sendo aproveitada, inclusive, no governo municipal, numa secretaria, sem de maneira nenhuma desfazer de quem ocupou o cargo até então. Mas eu gostaria muito de ver essa experiência sendo aproveitada. E eu imagino, Augusto, para poder encerrar, a gente não tem mais tempo, mas que você deve ter muitas ideias também em relação a isso, né? Você estava falando para mim, antes de começar o programa, de uma possibilidade de um terreno que existe aqui em Friburgo, 2.000 metros de altitude, quer dizer, fazer um centro de treinamento. Imagino que você tenha muitas ideias que possam, de repente, ser aproveitadas também depois de tantos anos de experiência, não? Não, com certeza. A gente já fui presidente do Conselho Municipal de Esporte, a gente tem uma participação ativa na secretaria, nunca fui funcionário, mas sempre estive de forma a auxiliar as pessoas que estão sentadas na cadeira. Mas realmente uma coisa é você auxiliar, outra coisa é você ter a gestão, ter o poder de gerir o órgão como você quer. Realmente tem muitas ideias. Realmente a questão da política esportiva em Friburgo é zero, a gente não tem política esportiva, as pessoas nem sabem o que é política esportiva, né? É uma pena que o programa está acabando, a gente não pode enveredar por esse caminho aí, porque realmente seria um caminho bem interessante para a gente destrinchar e ver o que a cidade poderia oferecer para a sua população, né, caso o esporte fosse encarado de forma séria pelos governantes locais. Prepara esse programa, prepara essas ideias que a gente, com prazer, grava de novo, Agostinho, porque é uma honra. Eu encerro aqui, mas eu realmente enfatizo a honra para mim que é poder receber um professor meu, mas um professor de educação física que tão bem fez há tantas gerações aqui no Nova Friburgo e que representa uma classe, né? Você está aqui hoje representando uma classe de profissionais que merecem nosso aplauso, nossa gratidão. Augusto, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E volta, a gente fala sobre isso no próximo programa. Eu que agradeço e muito obrigado. E vai ser um prazer voltar aqui para falar sobre esse assunto, que você sabe que política é uma coisa que faz parte da nossa vida também. Claro, não tem como, né? Quem lida com criança, quem lida com mudança de pessoas, acaba se politizando. Estouramos um pouquinho de tempo para não perder o hábito. Peço desculpas ao pessoal aqui da TV e agradeço a vocês mais uma vez por terem ficado com a gente até o fim. Até semana que vem.